Glória a Deus. Povo bonito. Irmãos, não vou mentir para vocês. Este culto, para mim, foi um achado dado pelo pastor Tiago, né? Ele deu a direção à Missionária Cristo desse departamento de missões. E para mim esse culto tem um valor muito especial. Aí talvez você vai dizer assim, por quê, pastor Júnior? Pergunte por quê. Porque foi o primeiro cargo de confiança, quando eu tinha 17 anos, que foi dado a mim pelos meus pastores. Eu com 17 anos, eu presidi o culto de missões. E vocês viram o negócio da cesta básica? Eu estava falando ontem com a missionária Cris, eu conseguia 12 cestas básicas. Todas as vezes. Eu pegava um carrinho de mão, preste atenção, eu pegava um carrinho de mão e saía, pastora Jô, de porta em porta, doe um alimento. Isso, eu passava o dia inteiro no sol quente, um dia de domingo, de porta em porta. E Deus sempre honrava com 12 cestas. E eu conseguia ajudar 12 famílias todos os meses. Eu amava. Às vezes, irmãos, você diz assim, eu não tenho dinheiro, mas você tem algo muito importante a seu favor para trabalhar para Deus. É a sua boca, é a voz que Deus te deu. Tudo o que você precisa fazer é usar. Porque se você abrir a sua boca, talvez uma pessoa não vai abrir o coração, mas pode ter certeza que alguém lá na frente vai abrir o coração e vai ajudar você na sua missão. E eu vivi isso, irmãos. Eu passei 2 anos nesse departamento. E para mim é um dos maiores orgulhos do meu ministério este trabalho. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. 2 Timóteo, capítulo de número 4 e o verso de número 7. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me espera, ao qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não só a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Eu quero ouvir uma salva de palmas para Jesus. Hoje esse ministério está saturado. Vamos falar hoje sobre missões. E o culto de missões, irmãos, ele não devia ser um culto avivalístico. Eu não concordo. Para ser um culto avivalístico. Não devia ser um culto próspero, que fala sobre prosperidade. Mas o culto de missões, ele tem que ser um culto de alerta. De sinal vermelho. Ei! Até quando você vai estacionar o que eu te dei? Até quando você colocou tantas coisas na sua vida e deixou aquele espacinho para Deus? E deixou o resto para Deus? Você colocou, primeiro de tudo, o seu relacionamento. Segundo, o seu financeiro. Terceiro, a sua família, e posso destacar filhos, posso destacar mãe, posso destacar pai, posso destacar parentes e aderentes. Mas Deus está falando assim nessa noite. Ei, você está combatendo o bom combate? Porque quando nós olhamos para a igreja, você olha para alguém que tem este título missionário. Aí você já olha para esta pessoa e diz assim, o dever dela é pregar. É ou não é? Você olha para esta pessoa e diz, é esta pessoa que tem que fazer missão. É esta pessoa que tem que ir lá e pregar. Mas, meus queridos, missionário é um tema bem discutível. Porque a missão real é para todos nós fazermos. A missão real é para cada crente que está dentro da igreja. Ei, é você que aceitou Jesus, conheceu Jesus, Jesus está mudando a tua vida. Você tem que chegar em alguém e falar, ei, eu quero compartilhar da mudança que está acontecendo dentro de mim. E você começa para uma pessoa,
E vai ter pessoas na nossa igreja, até mesmo no ministério, que vão passar a vida inteira e ganhar uma alma. E já vai ter pessoas que vão render milhares de almas para Deus. Qual a diferença? Esforço. Porque quando eu, ainda jovem, posso dizer com toda segurança, um dia o pastor perguntou para mim, quantas almas tu ganhou este ano? Eu fiquei assim, todo eufórico, porque eu tinha esse negócio de contar, irmãos. E eu bati, ganhei 9. Consegui rebatar 9 almas que iam para o inferno. Hoje estão aqui dentro dando glória e aleluia para Jesus. Hoje em dia, o nosso foco não está nisso, Lucas. O nosso foco está em vestir o melhor terno. Pode ver que eu vim todo produzido para a mensagem. Em vestir o melhor terno do guarda-roupa. Colocar a melhor gravata. Usar o melhor suspensol, a melhor calça. Usar o melhor sapato, o melhor relógio. Oh, eu vou pregar a palavra de Deus. Aí chega aqui no altar, chega aqui, recebe a oportunidade ortogada. Ele começa a ministrar. Termina o culto, a pregação foi falida. Por que, Valminha? Porque não tem nenhuma pessoa que não conheça Jesus. Os crentes aqui, todos já são convertidos. Ou seja, já é questão do pastor cuidar. Então a pregação do mundo está falida porque nós não estamos pregando para pessoas de lá. Nós estamos pregando para pessoas daqui. Paulo, ele sim, você vai ler o livro de Atos dos Apóstolos, poderia dizer assim, ó, Paulo sim foi um verdadeiro missionário. Você não vê lá dizendo viagem missionária de Pedro. Você não vê lá dizendo viagem missionária de Tiago, viagem missionária de João. Mas você vê viagem missionária de Paulo. Paulo, ele não queria ficar à igreja. Paulo, ele não queria assumir um cargo. Paulo não queria assumir um encargo. Paulo queria ver o ministério de Deus ser propagado sobre a terra. Mas, irmãos, o ensino é muito importante. Veja que Paulo ele estudou aos pés do famoso Gamaliel. Paulo, ele era um exímio fariseu. Paulo conhecia tudo sobre a Torá. Paulo conhecia tudo sobre a história dos profetas maiores. Paulo conhecia tudo sobre a história dos profetas menores. Paulo estava por dentro de todo o período interbíblico. Paulo, ele fazia o dever de casa. Paulo era um homem que tinha dinheiro, tinha posse, porque a profissão que ele exercia, fabricante de tendas, era uma das mais rentáveis da época. Paulo não era qualquer pessoa. Pedro prega, João prega, Pedro opera milagre, João opera milagre, mas eles estavam fazendo o que nós estamos fazendo. Era só em templo, era só em sinagoga, era só aqui dentro. Jesus precisa de alguém que saia para fora. Jesus precisa de alguém que diga, amigo, vamos para o culto hoje. Jesus precisa de alguém que está no serviço e diga, hoje nós estamos trabalhando, mas domingo nós estamos de folga. Vamos lá clamar e adorar ao Senhor. Vamos lá ouvir a palavra. Vamos lá buscar a Deus. Vamos lá, porque Deus tem uma palavra para nós. Porque pregadores de dentro eu já tenho. Porque Jesus olha para Pedro e fala, Pedro, tu és uma rocha, e sobre essa rocha eu edificarei a minha igreja. Ou seja, tu toma de conta da igreja, Pedro. Tu toma de conta da igreja. Mas eu vou trazer um, que vai trazer o povo para dentro da igreja. Vocês não estão pegando? O pastor está aqui ou não está? Tá? Então, se você não, ele diz assim, eu não tenho um talento de pregar. Tem, irmãos. Não tem, não tem esse que não nasceu com isso dentro dele. Todos vocês têm o talento de pregar. Mas sabe o que você está focando? É de pregar igual o pastor Tiago. É de pregar igual o pastor Júnior. É de pregar igual a pastora Amanda. De pregar igual a pastora Tina. De pregar igual a pastora João. Irmão, você não tem que se bitolar a pregador nenhum. O que você tem que fazer
É ler a palavra e dizer para alguém: Jesus te ama. Tá difícil, Ele é a resposta para a tua vida. É Ele quem pode mudar, é Ele quem pode transformar, é Ele quem pode libertar, é Ele quem pode abrir porta, é Ele quem pode fechar porta. Quando você pegar isso na tua língua, irmão, você não vai precisar do pastor Tiago, do pastor Júnior, porque a palavra de Deus habita em você. É por isso que você é forte e vence o maligno. O nosso evangelho é um evangelho corrompido. O nosso evangelho virou o farisaísmo. Por quê? Porque nós estamos pegando o dinheiro do povo, estamos pegando todo o investimento da igreja, estamos pegando tudo, comprando mansões, comprando carros, comprando o melhor da terra para nós. E temos a capacidade de dizer o seguinte: estamos ajudando. Ajudando em quê, irmão? Paulo tirava do dele. A Bíblia diz que cada trabalhador é digno do quê? Do seu salário. Paulo pegava o salário dele, que já era pouco, e invertia na obra. Por quê? Porque ele sabia, Josiele, que a obra de Deus é muito maior do que qualquer valor que eu tenho no meu bolso. Mas, parêntese, a obra de quem? De Deus. E aonde é que Deus faz obra? A obra de Deus não é isso aqui não, irmãos. Isso aqui é parte da obra de Deus. A obra de Deus se concretiza em você. Deus não trabalha em templo humano. Deus trabalha em você. A preocupação do Paulo era com almas. É por isso que quando alguém chegava para Paulo, e nesse tempo você acha que tem pecado? Naquele tempo tinha muito mais pecado. Naquele tempo você andava pela rua, tinha mulher pelada assim, ó, e os homens, ó, fazendo o quê, pastor Júnior? Culto no meio da rua para os deuses. Cultos sexuais. E Paulo chegava no meiozão e falava assim: ó, Jesus liberta vocês. Jesus transforma a vida de vocês. E o povo questionava Paulo, e Paulo: eu vim em nome daquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Eu vim em nome daquele que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Pastor, eu não tenho tanta sabedoria. E daí, irmãos? E daí que você não tem sabedoria? E daí que você nem sabe orar? A pergunta que eu quero fazer para você é se você crê em Jesus. Você crê? Crê? Então comece o teu processo. O grande erro das nossas pregações é que nós queremos mudar as pessoas. O grande erro das pregações é que eu pego o filho da Esther, é que eu pego o Lucas e falo assim: Lucas, tu não pode usar short na igreja. Lucas, tu não pode usar esse anel, essa aliança. Lucas, tu não pode usar um brinco. Lucas, tu não pode cortar o cabelo desse jeito. Lucas, tu não pode usar esse tênis. Irmão, quem sou eu, irmãos? Olha para mim, quem sou eu? Você tem a capacidade de colocar depressão no Lucas. Porque o Lucas veio para a igreja e disse: rapaz, eu quero servir a Jesus. É ou não é? Aí a pessoa faz o quê? Lucas. Aí o Lucas fala assim: eu não dou conta de servir Jesus. Jesus é muito mal. Jesus cobra demais. Eu vou ficar no mundo. É ou não é? Agora, se você fala assim para o Lucas: Lucas, Jesus está te chamando, Lucas, vem. O Lucas vem. Aí você dobra o seu joelho e diz: Deus, toca no Lucas. Deus, fala com Lucas. Deus, transforma o Lucas. Deus, modifica o Lucas. Deus, sabe o que Deus vai fazer? Vai fazer a vontade dele na vida do Lucas. Vai fazer o Lucas do jeito que ele quer. Vai botar o Lucas no ponto que ele quer, não no ponto que você quer. Porque o nosso erro é que nós colocamos um evangelho na nossa cabeça e queremos que todo mundo siga esse evangelho. Enquanto Paulo está
pregando Cristo, nós estamos pregando as nossas normas, as nossas vontades, os nossos desejos, e Jesus está dizendo: ei! Quem muda sou eu. O teu dever é pregar, transformar, libertar, mudar, modificar alguma coisa, é comigo. Paulo pregava esse evangelho. E você tem que ser esperto. Porque os nossos pregadores estão fraquinhos, irmão. Bora ser sincero. Nós estamos acreditando em qualquer coisa porque os pregadores da verdade não têm coragem de ler. Não tem coragem de buscar. Aí um ateu derruba a tese do cara todinho da vida. O cara tem 30 anos que serve a Deus. Aí o cara fala: Deus não existe. Aí eu: por quê? Porque não tem nenhum registro que comprove. Aí o crente já liga para o pastor: pastor, estou começando a duvidar que Deus existe, pastor. E eu estava tão certo, pastor, e agora? Irmão, você acredita que eu já recebi uma ligação dessa? O cara me dizendo: rapaz, Deus não existe. Eu disse: não. Eu falei: verdade, meu irmão, Deus não existe não. Porque Deus não foi criado por ninguém. Deus é a existência, e a partir dele tudo se fez. Então o ateu não está errado, irmãos. A única coisa que o ateu nunca vai ter é fé, por isso que o nome dele é ateu. Você crê em algo que você não vê, você não toca, e muitas das vezes nem sente. É por isso que tem gente que fala assim: eu não estou sentindo nada. Irmãos, não é o sentir, é o crer. Deus não precisa te tocar para fazer algo em tua vida. Deus não precisa abrir o céu para transformar a tua história. Deus não precisa abrir o mar para honrar você em qualquer lugar onde você estiver. Tudo o que Ele precisa é que você crê no invisível e aceite o impossível. Paulo chega em um lugar chamado Atenas. Quem conhece Atenas sabe que lá é a cidade dos deuses. Lá tinha mais deuses do que o número de pessoas. Paulo chega lá, e quando ele chega lá, pastora Denise, ele olha assim e ele percebe um altar, que estava escrito assim, ó: ao Deus desconhecido. Paulo olhou assim: eu conheço esse Deus. Eles podem não conhecer, mas eu conheço. Paulo olha assim, vai para o povo assim: eu vim em nome do Deus desconhecido. Talvez você, irmão, não saiba a história do teu Deus. Mas você pode ter certeza que se você está aqui hoje, é porque Ele tem cuidado de cada detalhe da tua vida. 600 anos antes de Paulo pisar os pés em Atenas, um homem por nome Epimênides morava em uma ilha. E a cidade de Atenas toda foi consumida por uma praga. E começou a morrer gente, morrendo gente. E o povo começou a clamar para o Deus dos deuses, Zeus. Começou: Zeus, ajuda nós. Zeus não resolveu. Começou a clamar para o seu irmão, o Poseidon. Poseidon, ajuda nós. Ajuda nós. Poseidon não resolveu. Chamaram pelo outro irmão dele, o Hades. Hades, até tu que és o Deus do inferno, ajuda nós. Nos ajuda. E nada. E começou a clamar para Atenas, para todos os deuses do Olimpo. E nenhum resolveu. E o povo morrendo. Quando de repente alguém ouviu falar de um homem que servia a um Deus sem rosto. Disse assim: rapaz, naquela ilha tem um homem que serve a um Deus diferente dos nossos. E esse Deus realiza feitos inimagináveis. Foram atrás do homem. Chegando lá, disseram assim: moço, nos ajude. Todo mundo está morrendo em Atenas. A praga está consumindo de criança a velho. Os animais estão morrendo. Todo mundo está morrendo. E este homem sai da ilha que ele morava e vai até Atenas. Chega em Atenas, vê a calamidade. E para um bom missionário, você só tem que ter a fé nele. O resto é ele quem cuida e dá a direção. Ele olha assim e fala assim: para tudo. Vamos fazer um sacrifício ao meu Deus.
Eu quero que vocês peguem as melhores ovelhas. E assim fizeram. Mas como vamos saber quais são as melhores? Não se preocupe, porque ele há de escolher. Vamos deixar as ovelhas 3 dias com fome, sem comer nada e sem beber. E depois vamos soltar elas nos pastos. Aquelas que ao invés de comer e de beber, deitar, essas serão escolhidas por ele. Passou-se o prazo, soltaram-se as ovelhas. Quando as ovelhas foram, aí umas iam deitando. Ela disse, é esse, pode separar. Foi deitando uma, foi deitando. E assim ele mandou fazer altares sobre toda a cidade. Escrito esta frase, ao Deus desconhecido. Nisso, irmãos, ele sacrificou ao Senhor. E a partir do findar do sacrifício, toda a praga se cessou naquela cidade. Paulo chega agora em nome do Deus desconhecido e começa a falar, olha, este Deus mandou seu filho à terra para morrer por cada pecado cometido por você, por cada transgressão, por tudo aquilo que você fez, é arrependido e não consegue mudança. Ele pode chegar à tua vida com mudança, com libertação, com transformação. Vinham os religiosos de lá, tentavam argumentar, mas quem está com Deus não precisa se preocupar, porque os dele, ele sempre arranca do meio do joio. Aleluia! Paulo ganha o povo para Jesus. E assim vai pregando, vai seguindo a sua sina. Mas como todo bom pregador, tem que estar disposto a morrer por aquilo que acredita. Você acredita em Jesus? Aí eu te pergunto, até que ponto você acredita em Jesus? Ao ponto de entregar sua vida por ele? Paulo prega, não, Paulo incomoda todo mundo pregando. Porque se você carrega a verdade, as primeiras pessoas que você vai incomodar é quem prega mentira. A primeira pessoa que vai se incomodar com você é quem prega mentira. Por quê? Porque você está indo contra aquilo que está dando rendimento para ele. Você está tirando o rendimento. Você está tirando o calçar, o vestir, o comer, a casa boa dele, porque se a verdade é pregada, o povo é liberto e começa a andar com os próprios pés. O segundo povo são aqueles que escarnecem, aqueles que não aceitam a verdade de maneira alguma. Isso foi o que aconteceu com Paulo, quando começou a pregar em Roma. O povo escarneceu, e ele não podia mais nem pisar em Jerusalém, porque o povo não queria que Paulo fosse preso pelos romanos, porque ele estava sendo caçado. Paulo começa, ai, o que foi, Paulo? Está sentindo uma dor? Ai, o que foi? Ai de mim se não pregar o evangelho. Ai de mim se arregar agora. Hebreus fala assim, ó, o justo viverá pela fé, e aquele que retroceder, eu não tenho parte com ele. Se você diz que prega a fé, prega a verdade, e retrocede na tua palavra, Deus não tem parte com você. Paulo chega a Jerusalém e é preso. E todos nós conhecemos a história. Paulo é levado a Roma. Paulo agora está perto de morrer. E ele começa a escrever 3 cartas. A carta de Éfeso, a carta de 1ª e 2ª Timóteo. Já na última carta, nos seus últimos momentos, ele começa a escrever justamente isso aqui. Combati o bom combate. Completei a carreira. Paulo está dizendo, olha, eu fiz tudo o que estava nas minhas mãos para fazer. Eu me fiz de escravo. Eu me fiz de servo. Eu me fiz de pobre. Eu me fiz de rico. Eu sei viver na bonança e sei viver na escassez.
Eu me preparei como um trabalhador e como um mendigo. Eu vivi da maneira que o Senhor me quis, mas nunca retrocedi na minha palavra. Eu preguei a palavra fiel e verdadeira, que é eficaz como uma espada de dois gumes, que vai até a divisão de alma e de espírito. Ninguém escapa da verdade. Paulo pregou, irmãos, até dentro da cadeia da prisão. Quem não lembra de Paulo preso? Era para Paulo morrer lá? Era. Mas enquanto você não cumprir o teu propósito, você não vai morrer. Não é quem tem promessa de Deus não morre. É quem tem propósito de Deus. Enquanto não cumprir o propósito, não morre. Porque você não veio a esta terra por vir, Deonê. Você veio nesta terra com um propósito. Deus te trouxe a essa terra para cumprir um propósito. Pastor, morreu novo. Talvez o propósito dele, ele já cumpriu e Deus venha. Pastor, mas dava para viver mais? Dava, dá e vai viver. Tem lugar lá no céu. Tem lugar aqui no novo céu e na nova terra. Tem lugar para viver. E não é qualquer vida. É uma vida eterna. Para de se preocupar com a morte. Se preocupa com o teu propósito. Eu tenho que pregar o reino. Eu tenho que ir atrás dos que estão cativos para serem libertos. Eu tenho que ministrar o batismo com o Espírito Santo. Eu tenho que curar os enfermos. Porque o Senhor me chamou para isso. Depois dessa breve introdução, vou começar a pregar agora. A pastora joelhou assim. Irmãos, Paulo está dizendo: eu combati o bom combate. Ele continua: eu completei a carreira. Ou seja, aqui na terra é até aqui que eu vou. Este foi o meu propósito. Quando ele bota combati o bom combate, ele está dizendo: eu usei todas as ferramentas que estavam cabíveis a mim para usar. Eu usei tudo o que eu tinha. Tudo. Você está dando tudo de si? Você está dando o teu melhor? Paulo está dizendo: eu dei o meu melhor. Olha bem o texto: eu combati o bom combate. Ou seja, eu levantei como um guerreiro e lutei com todas as minhas forças para pregar o evangelho. Quando eu não tinha o transporte, eu ia a pé. Quando eu não tinha o dinheiro, eu ia trabalhar, suar, para poder conseguir e continuar a minha jornada. Eu não parava, não deixava o que estava como impedimento me parar. Porque eu estou aqui é para servir a Cristo, para ir pregar sobre Cristo. E se eu estou trabalhando para Cristo, é Ele quem vai dar o meio, é Ele quem vai dar a solução, é Ele que vai abrir a porta, é Ele que vai abater o inimigo. O nosso problema, irmãos, é que nós criamos inimigos. Você sabia disso? É ou não é, pastora Amanda? Você presta atenção aqui, ó. Estou encerrando, ó. Você cria o seu inimigo. Por quê? A Bíblia diz, Paulo deixa claro, que nossa luta não é contra a carne, nem contra a sangue, correto? Se eu estou correto, diga amém. Aí você cria o seu inimigo dentro da igreja. A irmã falou de você, você já vira a cara. Não vou dar nem a paz do Senhor para essa infeliz. Irmãos, se está falando mal de você, é porque o diabo fez uma bem assim para ela, ó, olhou para ela e falou: eu sei o que vai atingir aquela ali. Aí o diabo fala: sabe aqueles diabinhos pequenininhos, pega a setinha e fala assim, ó. Acertou ela. Nela não vai ter efeito nenhum. O diabo acertou ela, a seta do maligno, para te acertar. E ele conseguiu. Porque em vez de você lutar contra aquele que está jogando a seta, você vai e começa uma guerra contra o irmão. Aí você vai fazer o quê? Vai desanimar, não vai querer vir para a igreja. Você vai fazer o quê? Não vai querer mais dizimar. Você vai fazer o quê? Não vai querer mais ofertar. Vão te dar uma oportunidade de fazer isso aqui, ó.
eu te pergunto, o que Deus tem a ver com isso? O que Deus fez para você que Ele não merece o teu louvor, não merece o teu melhor, não merece tudo aquilo que está dentro de você, que é a adoração, que é o clamor, que é a exaltação. O que Deus fez? Nada, mas o diabo fez. Então é por isso que Paulo diz, a sua luta não é contra a carne nem contra o sangue. Viu que a irmã está contra ti? Diabo que está agindo através dela. Cai por terra em nome de Jesus. O diabo agiu através de Pedro, irmãos. E Jesus falou o que para Pedro? Para trás de mim, Satanás. Minha luta não é contra o Pedro, é contra ti. A sua luta não é contra o irmão que está fazendo fofoca. A tua luta não é contra o irmão que está fazendo mexerico. Não é contra o irmão que às vezes disse uma palavra e tu não gostou, que te ofendeu. A tua luta é contra o diabo, porque o diabo achou uma maneira de tocar em você. Eu acho bonito na psicologia isso. Quando você conhece, você está bem, que você realmente está bem consigo mesmo, e eu quero acrescentar, além da psicologia, quando você está bem consigo mesmo, seguro que quem cuida de você é Jesus, não tem palavra que chegue em você que te deixa para baixo. Não tem. O povo olha para mim assim, nada atinge o pastor Júnior. Atinge, irmãos. Às vezes eu sou atropelado, chego em casa brabo. Mas só que quando eu chego em casa, eu já digo, ó cão do inferno, capeta do Satanás, desgraça que saiu lá do quinto dos infernos, para tentar me atribular aqui. Eu te dou uma ordem agora em nome de Jesus, cai por terra, porque eu não vou odiar o meu irmão, eu não vou parar de falar com o meu irmão, eu não vou parar de sorrir para ele, eu vou abraçar, vou dar a paz do Senhor, vou dar o meu melhor na casa do Senhor, e vou dizer para ele, eu te amo porque Deus colocou em mim o amor da salvação. Se a igreja pregasse esse evangelho, nós não teríamos desviados. Outra maneira que o diabo te atinge, alguém pecou. Aí você acha que o irmão era santo. Irmão, tira isso da tua... Não tem ninguém santo. Ninguém. Olha para o irmão que está do teu lado aí, ó. Olha. Pode olhar. Você acredita que essa pessoa aí já teve pensamentos sexuais? E talvez até hoje. Você acredita que essa pessoa estava na internet e do nada apareceu um negócio? Ela, Senhor. Senhor. Você acredita, irmão, nisso? Pecador, irmão. Pecador. Eu antigamente pensava que as mulheres eram menos, sabe, ô Lucas? Eu pensava que as mulheres eram menos. Mas as mulheres são taradas, irmãos. As mulheres taradas. É porque elas disfarçam. Elas sabem disfarçar melhor do que os homens. A mulher olha assim. Aqui, um monte de coisa. Mas não esbolsa uma reação às infelizes. Olha assim. O marido está ali, não viu nada porque o homem é besta. Já a mulher viu tudo e mais um pouco. Você está entendendo? Calma, missionário Stephanie. Não dá muita reação aqui não. Então, irmãos, o pecado está em todos nós. Desde o porteiro Ed, que está lá atrás, ao pastor Júnior, que está aqui falando com vocês. O pecado está em todos nós. Qual a diferença de alguns para alguns? É porque alguns são Paulo e começam a combater o pecado. O pecado vem, ele sai de mim, Satanás. Eu não posso. Começa a dar uma benzida, né? Tem gente que ainda faz isso ainda, não esqueceu o costume. Aí, sai de mim, Satanás. Eu não quero. Isso chama-se lutar. Não quer dizer que eu não pequei por pensar, não é? Estou pensando, estou pecando. Mas eu estou lutando, não estou aceitando. Não estou sendo conivente com a situação que eu estou. Agora tem pessoas que já aceitaram o pecado. Jesus me perdoa. Se você usa essa frase, você está precisando urgentemente falar comigo. Se você usa essa frase, Jesus sabe de tudo. Não. Irmãos, Paulo diz o seguinte, eu combati.
o bom combate. Qual é o bom combate? É lutei contra o pecado, preguei sobre Jesus, e estou aqui usando a minha fé até agora para me manter de pé, mantendo salvo todas as minhas convicções e certezas que tenho em Deus. Aí ele termina dizendo, ó, guardei a fé, ou seja, a fé só serve aqui, irmãos. Você sabia que a sua fé só serve para esse plano terrestre? A tua fé só serve aqui, ó. Porque passou daqui, tudo o que você só ouvia falar, começa a ser visto. Você vai ver anjo, você vai ver arcanjo, você vai ver serafim, você vai ver querubim, você vai ver o Todo-Poderoso, você vai ver Jesus, você vai ver os apóstolos, você vai ver. É por isso que a fé é algo aqui, é algo nosso. É algo tão poderoso que só você tem. Você pode olhar para o cão e falar assim, ó, cão, tu nem tem fé, seu otário. Eu tenho. Tu pode olhar para os anjos e dizer, ó, anjos, vocês nem têm fé. Eu tenho. É algo exclusivo nosso, fé. Você sabia disso? É algo exclusivo nosso. Os anjos não têm fé, porque eles veem tudo. O diabo não tem fé, porque ele vê e sabe de tudo. Deus não tem fé, porque Deus criou tudo e sabe de tudo. Até o que vai acontecer contigo lá mais na frente. A única coisa que você tem de genuíno, que nenhum outro ser tem, nem no céu, nem debaixo da terra, é a fé. Paulo está dizendo agora, eu guardei a minha fé, porque agora a coroa da justiça está me esperando. O que é a coroa da justiça, pastor Júnior? É o saldo de tudo aquilo que você fez aqui na terra. Vai começar a ser medido o que você fez de bom, o que você fez de ruim, para que você venha receber o seu galardão. Galardão, irmão, tem gente que prega galardão como se fosse salvação. Não. A salvação, segura isso aqui, que isso aqui tem gente na internet que não aceita, Léa, mas eu quero que vá caçar o que fazer, o problema é seu. Se você quer ir para o inferno, vá só. Isso aqui que é importante. A salvação, nada te tira. Nada. Só tem uma coisa que você tem que ter para garantir a sua salvação. Quem sabe responde aí para mim. Fé. Entendeu? Pegou a mensagem? A única coisa que você tem para garantir a sua salvação não é uma vida sem pecado, não é uma vida pura, não é uma vida toda sem mácula, não. É crer que o sacrifício de Jesus foi o suficiente para te limpar de todo o pecado. Agora, galardão não. Galardão é um conjunto de obras que você fez. E eu gosto desse negócio de galardão, porque tem gente aqui que fala assim, e quando eu chegar no céu, mas só que aqui está recebendo o galardão todo aqui na terra. Então Paulo está dizendo, eu guardei a minha fé, eu fiz tudo o que era cabível a mim. E agora eu posso dizer, a coroa da justiça está me esperando, porque o reto juiz vai me entregar. Aí ele vai dizer algo para nós. Isso aqui não é para os judeus. Isso aqui é para mim e para você. Não só a mim, mas todos, segura aqui, todos aqueles que amam a sua vinda. Você tem que esperar um pouquinho de tempo, porque o que há de vir virá e não tardará. Então, irmãos, Paulo agora encerra a carreira dele. E para quem não conhece a história, Paulo foi morto. E está esperando por mim e por você. Junto ao Deus Pai, ao Deus Filho e ao Deus Espírito. Para encerrar a minha mensagem, eu quero dizer a você, seja um missionário. Seja um missionário. Como? Pergunte como, vai. Dando o seu melhor. Falando do amor de Deus. Irmão, você não precisa carregar um título para falar do amor de Deus. Tudo que você precisa é saber que esse amor é verdadeiro. E você chegar para alguém, e não só em palavras, mas em demonstrações do amor.
Sabe quando Jesus fala assim, ó, quando você levar um tapa, vire a outra face? É uma pessoa que te humilhou, acabou com você, e agora ele está no chão. E em vez de você fazer isso aqui, você faz isso aqui. Vem, eu vou te ajudar. Você lembra da última mensagem que eu preguei? Quem te viu passar na prova e não te ajudou, agora ele vai estar na prova e eu vou ajudar. É isso, irmãos. É a segunda face. Porque você reconhece que tudo que você passou foi para chegar onde você está. Muita gente fala assim, José não tinha que ter contado o sonho dele. Irmão, não conta o teu sonho, não conta o teu projeto. Mentira, irmão. Tu pode contar para quem você quiser. Porque o teu projeto não está na mão de homem, está na mão de Deus. E Deus não precisa de ajuda de ninguém para fazer o que ele tem que fazer na tua vida. José contou e ele tinha que passar por tudo aquilo. Ele tinha que contar, os irmãos tinham que fechar o coração, ficar com raiva, quase matar ele para ele ser bem moído, para ele saber que ele estaria na dependência de Deus. Porque se Deus te pega e só te coloca lá, menino, a tua soberba vai lá em cima. Você vai querer só pisar no povo. Não me dá rapaz do Senhor, porra, agora eu não quero nem te ver, nem chega aqui. José aprendeu em toda a sua trajetória a depender de Deus. Quando você está na sua trajetória, toda porta que se fecha, é Deus te ensinando, eu estou fechando para tu aprender a depender de mim. Para tu saber que não é o emprego, para tu saber que não é o salário, para tu saber que não é a casa, para tu saber que não é o carro. Sou eu quem cuida de todo detalhe na tua vida. Aí quando você entende isso, aí Deus olha para você e diz assim, agora sim você está preparado. Eu vou te dar o melhor emprego, vou te dar o melhor carro, vou te dar a melhor casa, vou te dar, porque eu tenho o melhor da terra para te dar. Mas só que tem pessoas que Deus ama tanto, que ele vê você lá na frente errando, ele fala que não, vou deixar ela mais um pouco aqui, vou apertar mais um pouquinho, que é para quando eu entregar na mão dela tudo o que eu tenho para entregar, ela saber lidar. E eu vi um vídeo, até aí para encerrar, que a pessoa falava assim, Deus tem os seus preferidos, tem mesmo, irmão. E os preferidos de Deus são os que mais sofrem na terra. Paulo era um preferido de Deus, sofreu. Davi era um preferido de Deus, sofreu. Elias era um preferido de Deus, sofreu. Abraão era um preferido de Deus, sofreu. José era um preferido de Deus, sofreu. Samuel era um preferido de Deus, sofreu. Moisés era um preferido de Deus, sofreu. Mas em tudo Deus estava com eles, dando vitória. Então se coloca de pé.